Então, dessa vez eu vim ler esse artigo nomeado Algumas considerações iniciais sobre o egoísmo de Max Stirner e seus temas relacionados. Esse artigo foi escrito pelo Will Mosk, aqui na página dele do Medium. Vou começar logo a leitura. Estudar aquilo que é pouco conhecido é sempre um desafio. Ao assimilar isso com o que é renegado, se tem uma receita certa para a obscuridade e ineficácia. É a partir desta reflexão que decidi montar esta rede de divulgação pela internet, a partir de Instagram, Medium, Twitter, etc. Pesquiso academicamente sobre as relações de Max Stirner com o pensamento libertário e anarquista, bem como suas associações com a filosofia contemporânea, em especial com autores que tratam sobre a biopolítica, e montei estes espaços para que uma discussão menos científica e mais pessoal sobre tais temas possam fluir. Mas então, por que decidi pesquisar isso? Quem é Max Stirner? Quais são essas associações possíveis? Eu descobri esse autor da forma mais século XXI possível, através de memes na internet. Sua filosofia, que coloca o caráter emancipatório do individualismo como prática de autoafirmação no mundo, é certamente bem-vinda a todos aqueles que começam a estudar de forma mais séria este assunto. No entanto, sua recepção sempre foi liminar, quando não totalmente esquecida. De fato, se você não é familiar com meus outros veículos na internet, não é improvável que desconheça totalmente esse autor. Porém, escondido nesse duplo grau de esquecimento, acadêmico e popular, encontrei um modelo filosófico que dialoga diretamente com nossos problemas contemporâneos, bem como um sistema rico de análise de mundo, que não deve ser desconsiderado. Devido a essa curiosidade, e francamente uma incredulidade em perceber como ele é lido e discutido, realizei uma pesquisa de monografia no curso de graduação em Direito com o título A Insurgência Individual contra o Direito na Filosofia de Max Stirner. Deixarei para um momento posterior, entretanto, a exposição do que fora tal pesquisa. Apresentarei aqui, de forma introdutória, os temas e textos que serão postados no Medium, bem como uma breve apresentação desse pensador. Mas afinal, quem é este autor? Max Stirner, pseudônimo de Johann Caspar Schmidt, nasceu em 25 de outubro de 1806, em Bayreuth, Baviera, e morreu em 26 de junho de 1856. Foi um escritor e filósofo alemão, associado e membro participante do que ficou conhecido posteriormente como a Esquerda Hegeliana, ou Jovens Hegelianos, um grupo de estudantes, jornalistas e professores ilustres, que realizavam análises revolucionárias de esquerda a partir da obra de Hegel. Como membros mais famosos, além do próprio Stirner, temos Bruno Bauer, Ludwig Feuerbach, Karl Marx e Friedrich Engels. Este último foi o autor do único registro de Stirner, uma caricatura desenhada anos após a sua morte. Existem poucos detalhes sobre sua vida, e as esparsas informações conhecidas foram pesquisadas pelo seu biógrafo, o anarquista e ativista da causa homossexual John Henry Mackay. Stirner é também inserido no contexto maior da história das ideias filosóficas e políticas na sua participação no começo da história do anarquismo. Apesar de escrever um pouco antes da estruturação formal e material do movimento, teve um papel crucial, ainda que renegado, em sua história. A partir dele, o movimento conhecido como individualismo anarquista, no final do século XIX, e posteriormente o pós-anarquismo, no final do século XX, pôde surgir. É, assim, um dos principais nomes do proto-anarquismo, bem como a figura crucial na elaboração de formas mais individualistas e heterodoxas do mesmo. É também associado ao que pode ser chamado como crítica da modernidade. Esses movimentos e autores dispersos na história da filosofia que, em meados do século XX, começaram a elaborar uma crítica da racionalidade, dos ideais iluministas e do mundo moderno. A similaridade dos seus escritos com aqueles de Friedrich Nietzsche já fora contestada até mesmo como plágio por parte do autor de A Genealogia da Moral, ainda que nenhuma conclusão acadêmica fora elaborada. Stirner é autor de apenas um livro, o único de sua propriedade, e a importância e relevância desta obra está no escopo tremendo de sua crítica. É um ataque frontal a todas as concepções e instituições da sociedade,
como Deus, Estado, nação, direito, capitalismo, democracia, direitos humanos, liberdade e, em uma visão mais contemporânea, gênero, orientação sexual e raça, na qual ele chama de espectros, fantasmas ou ideias fixas. Figura controversa em vida e rapidamente esquecida após sua morte, a obra, que fora publicada em 1844, acelerou o exílio e perseguição política de Stirner, sendo indiretamente responsável pela sua falência e morte trágica. Como não conseguia mais nenhum dinheiro sendo professor, acabou entrando em uma espiral de empréstimos com agiotas. Não conseguiu pagar porque estava liso, fora preso e na prisão acabou morrendo. Sendo uma filosofia de matriz individualista, libertária e anti-autoritária, assume que todas essas concepções são criações vazias de sentido, que ele chama de fantasmas, sendo destruídos criativamente a partir do eu, o nada criador, que está além da racionalidade e da linguagem, sendo uma categoria imanentista radical, relacional e individual. É um indivíduo com seus interesses egoístas, o único, que se insere de forma relacional no mundo e com os demais egoístas, tornando as coisas sua propriedade, sendo assim livre e agindo conforme seu próprio interesse e não aqueles dos fantasmas ou espectros. Eu sou eu próprio, apenas quando não estou sob o poder dos sentidos, nem de outras instâncias, mas sob o meu próprio poder. Meu egoísmo persegue aquilo que serve a mim, a este indivíduo que é senhor de si e que a si pertence. Todas as ideias fixas são lidas como criações espirituais, surgem na consciência humana através do espírito, e, ao adquirirem muita força, se deslocam do nível interno ao externo, forçando os indivíduos a agirem suas causas, em prol da nação, da religião, do Estado, da classe, do gênero, da raça. Stirner defende que se negue a sua existência formal, ou seja, que tais categorias sejam destruídas criativamente, e a partir disto, a autonomia individual surge como paradigma de ação de cada um. O que sobra então? Nada. Minha causa é a causa de nada. Esta é a frase que inicia e encerra a obra. Que cada um tenha coragem o suficiente para fundamentar sua própria autonomia em nada. Que retorne a si mesmo em uma reflexão meditativa, para se compreender os interesses pessoais. Os fantasmas são destruídos para que daí possamos colher nossos frutos. Criamos novas formas de relação e de convivência. Que a autonomia de cada indivíduo seja o único paradigma de ação. De que forma isso ocorre? Através do apropriar-se. Exerço meu poder pessoal possuindo o existente, seja isto algo material, como terrenos, objetos e dinheiro, ou psicológico, como os valores, ideais, objetivos, conhecimentos, relações interpessoais. Nos termos stirnerianos, a propriedade é uma derivação da individualidade de cada um, a maneira pela qual o único se apresenta no mundo, uma continuação de mim mesmo, e por isto que ela é transitória. A propriedade se extingue com o fim do poder. Ao consumir esta relação do apropriar-se, usamos o existente para perseguir nossos próprios interesses, e daí a necessidade da individualidade como vacuidade. Exercer meu poder em prol de mim mesmo, e não em prol do Estado ou da nação, e sobre este tema vem a vinculação do Stirner como anarquista. Quem impede que eu exerça meu poder de forma livre no mundo? Que estabeleça pactos voluntários e consensuais. Para Stirner, é o Estado. O Estado, por meio de suas leis e aparato burocrático, oprime os mais desfavorecidos, criminalizando suas próprias existenciais, e os impede de participar na esfera econômica, política e social. O livre mercado, a liberdade de imprensa e os direitos trabalhistas são pontos criticados por Stirner. Para o mais pobre, a única liberdade é a de se sujeitar ao emprego indigno, sendo explorado constantemente. O mais favorecido, no entanto, é também lido como alienado. Ele não detém de fato nenhuma propriedade. Se esgueira no aparato jurídico para garantir suas posses. Seu poder é capturado pela esfera do poder estatal, e a qualquer momento ela pode voltar contra ele mesmo. O que fazer então? Stirner é claríssimo neste ponto. É um fato. Vivemos em uma sociedade recheada de opressões, relações desiguais, violências, falta de autonomia e liberdade. O conluio do Estado com o capital exige modelos de existências que são francamente desesperadores. A escolha é entre alienação ou sofrimento físico e psíquico. Como escapar disto?
É pela revolução? O autor alemão defende que não. Seu modelo de ação é através da insurgência, ou revolta. O que é isto? A revolução tinha por objetivo criar novas instituições. A revolta leva a que não nos deixemos organizar, organizando-nos antes nós próprios. Não deposita grandes esperanças nas instituições. A revolução exige a criação de instituições. A revolta exige que o indivíduo se eleve ou se rebele. A mera destruição do Estado com a implementação de uma nova instituição é o criticado por Stirner. Só vou lembrar aqui que, sendo o livro de 1844, o autor não presenciara as grandes revoluções que viriam depois da sua época. Ainda assim, o argumento se sustenta. Para que substituir uma instituição opressora com outra? As opressões e sofrimento irão se moldar de outras formas. A solução stirneriana, então, é a da micropolítica, na participação de atos antiestatais e antijurídicos no aqui e agora, com o objetivo de alcançar minha própria autonomia. De que forma? Me apropriando. Certamente o poder de um indivíduo sozinho não alcança muita coisa. Que eu, então, me relacione voluntariamente e horizontalmente com outros indivíduos, criando associações transitórias que tenham como objetivo alcançar os interesses desejados. A este tipo de organização Stirner chama de união dos egoístas. A partir dessas associações, estes agrupamentos consensuais entre egoístas, conseguiremos alcançar nossos interesses, efetivando assim a autonomia individual. A partir desta apresentação, recapitularei alguns problemas frequentemente encontrados na leitura do autor, para assim contextualizar de forma rápida as suas influências. Este pensamento, a qual academicamente e historicamente é chamado de egoísta, é perpassado por várias leituras problemáticas e incompletas. Além de reduzir o Stirner a uma figura menor da tradição hegeliana, uma espécie de tripé intelectual que permitiu posteriormente a elaboração do materialismo histórico-dialético em Marx, é comum a leitura de Stirner como um darwinista social, um proto-fascista ou liberal radical, que defende o uso irrestrito do poder para efetivar pulsões perversas contra o outro, em uma guerra de todos contra todos, sádica. Ambas as leituras são incorretas. Além do autor ser grande por si só, ainda que esquecido, e apresentar sérios desafios às teorias marxistas, sua leitura como um darwinista social é flagrantemente incorreta. O poder não é deslocado do indivíduo. Quando isso acontece, este se torna um fantasma. Se apaixonar pelo poder é o claro exemplo daquele que não busca a própria autonomia, que está acorrentado a desejos que não são seus. O fascista, em Stirner, é um alienado. Compreender o poder como parte de mim mesmo significa reflexão e meditação sobre sua própria condição. Como este sai de mim e volta, como é conectado de forma infinita à sociedade, etc. Deve-se haver um diagnóstico da pessoa por ela mesma, se tornar um mestre de si mesmo, que recusa toda paixão irreflexiva. Neste ponto, o autor pós-anarquista Saul Neiman encontrou uma certa relação de Marx e Stirner com o "não se apaixonem pelo poder" Foucaultiano. É uma ética libertária e reflexiva sobre a própria condição do sofrimento e opressão do mundo, para, assim, se alcançar a felicidade, o gozo de si próprio em seus termos. A vacuidade ontológica em Stirner e sua condição ética o aproxima muito mais do estoicismo, epicurismo, taoísmo e outras tradições filosóficas e espirituais. As relações de Marx e Stirner com a filosofia contemporânea podem ser melhor compreendidas a partir do que for apresentado agora. Ainda que escape do objetivo desse texto, para não deixar mais longo do que já está, de forma resumida, vejo diálogos muito importantes de Stirner com autores que recusem éticas, que reduzem o indivíduo a um empreendedor de si mesmo, que se avalia a partir de parâmetros de eficiência, autores que trabalham a centralidade do poder no diagnóstico social e psicológico, como Byung-Chul Han, Manuel Levinas, George Agamben, Michel Foucault e Gilles Deleuze. São certamente muito próximos a essas questões. Se queremos repensar a coletividade, devemos repensar a individualidade. O individualismo stirneriano, que não é antissocial, mas sim antissociedade, permite florescer de novas noções sobre o que é se associar, o que é viver coletivamente. É um anarquismo insurgente, crítico e reflexivo ao poder, que convida para sermos mestres de nós mesmos. É uma perspectiva espiritual, que coloca a vacuidade dos fenômenos como algo primordial. É a importância da ironia para o gozo da vida.
É também uma perspectiva que ressalta a importância da amizade, que se choca com o atomismo neoliberal em prol da recusa a toda forma de autoritarismo, que busca de forma criativa e totalmente aberta novas formas de existência. Foram nesses pontos que Stirner influenciou várias tradições distintas. Grupos anarquistas e libertários que buscam formas de existência antagônicas à figura estatal e capitalista, seja através de mercados ou espaços de convivência em comum, seja pela mera defesa de grupos oprimidos através da ação direta e ajuda mútua. Sobre essas tradições, deixarei como link aqui alguns canais que tratam de forma mais direta das questões, que serão melhor exploradas futuramente aqui neste Medium. Para fim de exemplo, deixarei um trecho do que coloquei em minha monografia como modelos próximos às práticas egoístas. As experiências do movimento zapatista, do território mexicano, de Chiapas, bem como das unidades de proteção popular, YPG, no Kurdistão sírio, são movimentos recentes e dialogam diretamente com a perspectiva insurgente de Stirner. Junto a isso, ações como ocupação de bens imóveis, squatting, dumpster diving, ativismo hacker, comércio de criptomoedas, práticas de contra-economia a partir do algoritmo de compra em terceiro, economias de escambo, economias de dádiva, sabotagem industrial, recusa ao voto, práticas de livre mercado não capitalistas, criações de vilarejos e comunidades alternativas e horizontais como as ecovilas, a participação individual e coletiva no plano diretor de cidades, criações de bancos comunitários, o nudismo e o veganismo políticos, práticas não monogâmicas de relacionamentos afetivos e sexuais ou amor livre, a própria ação direta e a propaganda pela ação anarquista, entre muitas outras. Encerrando assim esta minha apresentação do Medium, deixarei aqui uma sugestão de música para se ouvir enquanto ler. Aí o autor, no caso, deixou aqui um link do YouTube, que não tem como ler aqui o link do YouTube, mas está no próprio artigo, o artigo que tem o link na descrição, para se vocês quiserem ler aí por si só e escutar tanto essa música do YouTube, tanto o outro vídeo do YouTube que ele havia passado aqui. Achei um artigo um tanto quanto interessante, já que, entendeu, para mim que já li o único e a sua propriedade tem até comigo o livro, ele parece captar bem a ideia do Stirner, o qual muitas das vezes eu vejo aí sendo meio deturpado na internet. Espero que todos aqui que escutaram até agora o artigo tenham gostado. E, como sempre digo, até mais.